O Ministro das Finanças admite que o déficit público possa chegar aos 3% em 2009. Recorde-se que há poucos meses o déficit previsto para o ano que vem era de 1,5%. No Orçamento do Estado deste ano já ficou prevista, no Orçamento de Estado do ano que vem apresentado há pouco tempo, ficou prevista uma folga para mais gastos públicos, situando-se a previsão do déficit em 2,2%. Afinal, o Ministro das Finanças admite que podemos ficar encostados ao limite máximo previsto no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Isto é, apesar dos esforços de contenção orçamental tão apregoados pelo Governo, em poucos meses voltamos ao ponto de partida. O Programa de Estabilidade e Convergência vai agora ser revisto, enquanto toda a oposição critica o Governo por ter demorado muito a reconhecer a crise. Para atenuar os problemas, o Governo anuncia ajudas de muitos milhões de euros e o lançamento de grandes obras públicas. Dinheiro que agrava a dívida pública e terá de ser pago mais cedo ou mais tarde. Para analisar o impacto destas medidas a longo prazo, temos connosco o ex-Ministro das Finanças, Henrique Medina Carreira. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado eu. Começo por esta questão da atualidade do Ministro das Finanças a reconhecer que afinal o déficit não é de 1,5, como era a primeira versão, não é de 2,2 como estava no orçamento, vai ser próximo de 3. Qual é o comentário que isto lhe suscita? Não merece grande comentário. As circunstâncias impõem, porque a economia vai crescer muitíssimo pouco, ou decrescer mesmo, e com o tipo de despesas que querem fazer, provavelmente precisam de aumentar o déficit. Não podendo aumentar impostos, nem sequer diminuir, portanto a única variável é trabalhar com o endividamento. Aliás, a grande conquista que era assumida por muitos e por mim próprio, nesta legislatura, era a melhoria das contas públicas. Infelizmente, a legislatura vai acabar sem melhoria. Voltamos ao ponto de partida. Não exatamente ao ponto de partida. Estaremos talvez pior, porque a despesa vai ser mais pesada que nunca, à ordem dos 48%. Com essa notícia que me dá, então será talvez mais de 48% do produto. A despesa corrente não está dominada, cresceu de 2004 para cá. Tudo isto foi consertado por uma carga fiscal que é insustentável. Nós atingimos 38% do produto, atingiremos em 2009, que é a carga fiscal alemã, e é muito mais do que a carga fiscal da Espanha e da Inglaterra. Portanto, isto não é uma carga fiscal sustentável. Portanto, as nossas contas públicas vão estar, no fim desta legislatura, também periclitantes. Mas eu tenho que observar que a França, por exemplo, vai ficar com 3,3% ou 3,4% de déficit, a Espanha 3%, portanto também não havia grande hipótese de fazermos diferente. Gomes Ferreira, nós em Portugal... me dirá que o mal dos outros... Não é isso. Nós em Portugal sabemos resolver os problemas dos outros. Da guerra do Iraque, do Afeganistão, do presidente americano, não devia ter sido mandamos Bush. Tropas para esses Mas não sabemos resolver os nossos. As nossas grandes personalidades em Portugal falam de tudo no estrangeiro. Criticam, promovem, conferenciam, discutem, mas se lhes perguntar o que é que devia fazer em Portugal, não sabem. Visibilidade não nos falta. Nós somos um país de papagaios, sabe? Mas então não nos falta visibilidade, embora não consigamos resolver os nossos problemas. Deixa a França. Se nós soubéssemos resolver os nossos, não seria nada mau. Nada mau. Isso na mesma linha, ainda hoje foi proposto que recebêssemos alguns presos de Guantánamo. Portanto, é a mesma linha. Isso fica bem, a alimentação não deve ser cara. Saibamos olhar para os nossos problemas e resolvê-los e deixemos lá os outros. Isto é um sintoma de inferioridade que a gente tem. Estar sempre a olhar para os outros. Olhemos para nós. Queremos estar em palcos Não, é que fica bem em Portugal. Discutir política internacional, qualquer papagaio discute. Bem, vamos então às questões. Lê o jornal da véspera. Que alternativa é que havia para que esta subida do déficit não acontecesse? Também não havia, certo? Não, é natural que suba e não vejo que daí venha muito mal ao mundo. O problema não é esse. Esse é um aspecto transitório. A questão é que o mal das finanças públicas está instalado. E vai está a agravar-se. Não, tenderá a agravar-se porque a gente tem uma economia em decadência continuada. Por conseguinte, quanto menos a economia produz, mais a carga fiscal tem que subir. E quanto mais a carga fiscal sobe, menos a economia pode progredir. Por conseguinte, há aqui um círculo vicioso. Isto por dizer que as contas públicas, que eram grande e bem, que era a tal obsessão de Manuela Ferreira Leite e passou a ser a obsessão de Teixeira dos Santos, era uma boa obsessão, mas infelizmente falhou.
É o que mostra esta revisão em alta do déficit público. É porque, repara, a carga fiscal é 3 pontos acima de 2004. A despesa é mais pesada que nunca. As receitas que não são de impostos têm o peso que tinham com a Manuela Ferreira Leite, 7,5. Está a falar de extraordinários? Bom, também? Não sei, Aí nem vale a misturadas. pena. Vou aos grandes números e encontro estes 7 e 7, que era o que havia em 2004. Conseguindo, ficou-se na mesma. E o déficit diminuiu um bocadinho porque a carga fiscal subiu muito. Pronto, foi só isso. Portanto, temos em 2009, 2010, contas A sua públicas... expressão não foi grande obra, é isso? Não é não ser grande obra, é que o problema é que não se quer assumir, é que a nossa despesa pública cresce em função da despesa social. O crescimento da despesa nos últimos 15 anos da despesa pública foi em 80% a 90% devido à despesa social. E na despesa social não se quer ou não se pode mexer. E, portanto, mas nesta altura também era quase impossível não se fazer mais despesa social. Então é que Vamos, caía Ferreira, o país numa situação não me meta social na explosiva. crise, porque a crise é uma coisa terrível, é preocupante, vai causar desemprego, pobreza, desigualdade, e a par da crise são os escândalos internos, que são uma vergonha. Isto é uma sociedade desavergonhada. E, portanto, Como, por exemplo? Estes dos bancos e do BPP e não sei o quê. Quer dizer, isto mostra que é uma sociedade sem rei nem roque. Quer dizer, cada qual faz aquilo que lhe dá na cabeça, rouba aqui, rouba ali e desaparece. Portanto, tudo isso, mais o empobrecimento que nós temos, esse é que é o grande problema. Porque a crise é realmente um problema grave para 1 ano, 2 anos. Quando passar lá fora, a crise passará cá. Mas quando a crise passar cá, nós ficamos com os nossos problemas. Sim, mas por há duas ilações desse raciocínio. Primeiro, não adianta fazer muita coisa, se calhar era melhor não gastar rios de dinheiro nem andar a apoios sociais. Não é isso. É não embebedar o pessoal com a ideia de que isto é a maldita crise. Não é. A crise vem agravar, é preocupante, quando passar lá fora, passa cá. Mas nós depois ficamos pobrezinhos, como estamos, em decadência permanente. Como estamos já não era mal, ficamos mais pobres. Não vamos, estamos a empobrecer, então nós devemos cada vez mais dinheiro lá fora. Os juros que a gente paga ao exterior, as receitas do turismo, que são as grandes receitas do país, não dão para pagar os juros. Já pensou nisso? Todo estrangeiro... Temos um setor todo hipotecado ao estrangeiro. Não é setor como se hipotecado. fosse. Quer dizer, para pagar juros, nós devemos tanto dinheiro, os juros são tão pesados, que as receitas do turismo não dão. Estamos nos 5 ou 6 mil milhões de pagamento da dívida externa todos os anos. Mais. Nós estamos com um endividamento diário nos últimos 3 anos, 2005, 6 e 7, correspondente a 48 milhões de euros dia. Acréscimo de endividamento. Quer dizer, todos os dias soma. Todos os dias são mais 48 em média. Sim. Por hora são 2 milhões. Quer dizer, quando acabarmos o programa, devemos mais 2 milhões. É impressionante agora, essa contabilidade. Isto nos últimos 10 anos. Quer dizer, nestes últimos 10 anos nós andamos por hora a dever cada vez mais 2 milhões. Isto é uma torneira que ou para e se parar... Mas não vai parar, vai aumentar por causa do plano de investimentos e do plano de apoios às empresas. É preciso que haja dinheiro para isso. Não sei se arranja dinheiro mas se é anunciado, em princípio vai-se cumprir. Mas eu ouço anúncios para aí todos os dias, depois ninguém mais se lembra, nem ninguém faz coisa nenhuma. Lá o que o Governo anuncia não é para levar a sério. E seria bom que não fosse para levar a sério, porque esse programa é um programa que deve ser seletivo. E enquanto seletivo, será aceitável. Eu percebo perfeitamente que se promova, por exemplo, uma política energética de desenvolvimento, nomeadamente na área das barragens. Percebo que se faça uma IP qualquer para 2 sítios que precisam de ligação, que se acabe com umas tantas escolas que funcionam em contentores. Bom, tudo isso, enfim, são coisas que dão rendimento num prazo relativamente curto. Agora, a autoestrada para Bragança, que vai poupar às ambulâncias 30 minutos entre Bragança e o Porto, só porque era o único sítio do distrito do país que não tinha autoestrada. Na Dinamarca não há, na Suécia não há. Custa 400 milhões de euros para já. Tá bem, isso é no começo, mas cá começa por 400 e fica em 2 mil milhões. Como a Casa da Música no Porto, como a Ponte de Coimbra, como as obras do Terreiro do Paço, quer dizer, tudo fica por 5 ou 6 vezes mais. Está bem, mas a alternativa não era não se fazer nada, não. Certo? Mas o meu amigo está com os hábitos do Primeiro-Ministro. Eu não. Não é não fazer nada. Eu sou jornalista, eu pergunto. Não, você quer provocar, mas não deixe de lhe responder. Não é não fazer nada, isso é uma estupidez. Isso é um recado que saiu do Governo e que vocês repetem. Eu não dou recados nenhum, sou pacto a ser livre e independente. Faço-lhe a pergunta com toda a liberdade. Não, diga. Você faz para provocar. Eu estou-lhe a dizer fazer barragens, com certeza.
porque nós vamos precisar de depender menos do exterior em matéria de combustíveis, de energia. Sim. Está certo. Fazer uma IP qualquer que ligue dois sítios essenciais, com certeza. Agora, não é dizer que o que vai salvar o país da crise são investimentos públicos. Sim. Porque o Gordon Brown disse isso, e o Barroso disse isso, e também o Primeiro-Ministro disse isso. Essa receita não nos Quer dizer, serve. são três papagaios a dizer a mesma coisa. Só que a Inglaterra tem uma política capaz. O Gordon Brown sabe o que é que está a fazer. E os outros dois não sabem o que é que estão a fazer. Percebe? Estas receitas para a Europa toda não são receitas válidas, porque as situações dos países não são diferentes. Está a falar, no caso do Reino Unido, está a falar de um país que tem moeda própria, tem contas públicas equilibradas, não está endividado. Não é a mesma coisa que Portugal. Equilibradas agora já não estão, já está outra vez nos 3%. Está bem, na crise. Mas até agora não estavam equilibradas. Quer dizer, não se pode dizer de Paris ou de Bruxelas, façam investimentos públicos para tirar o país da crise. Isso é uma tontice. Porque cada país tem os seus problemas. A Grécia tem os seus, mais endividada que nós. Sim. A seguir nós e a Espanha. Nós temos um déficit público altíssimo, que está a ser agora mascarado com uma carga fiscal que não é sustentável. Uma carga fiscal portuguesa de 38% igual à alemã não é sustentável. De resto, basta olhar para o IVA. O IVA não pode ser assim, o imposto sobre combustíveis não pode ser aquele que existe. Portanto, nós precisamos de descer os impostos. Mas não se pode descer por causa das contas públicas. Descer quando toda a gente pagar, as contas públicas não é? Essa discussão também torna-se um ciclo vicioso. As contas públicas não são domesticáveis porque as contas públicas dependem em grande parte das despesas sociais. As despesas sociais... Eu peço-lhe que vamos por partes para sistematizar para os espectadores conduz a conversa. Certo, mas então peço-lhe o seguinte, vamos analisar aquilo que são os vários anúncios de coisas que muitos críticos até dizem que têm sentido. Por exemplo, os 20 mil milhões de euros de avalos aos bancos, não é dinheiro gasto diretamente, só se os bancos não pagarem é que poderá ser Estou de acordo com Está de acordo com isso. Os 4 mil milhões de euros disponibilizados para capitalização também... A lógica é a mesma. Muito bem. Depois, o pagamento de faturas do Estado. 1.200 milhões de euros para o Estado pagar o que deve, a Administração Central pagar o que deve. Não sei, mas isso também está de acordo. Mas isso são tudo histórias, porque devíamos mil e não sei quantos milhões. Ontem descobriu só a saúde devia 908. Portanto, vai sempre acrescentando. Não, quer dizer, a gente não sabe, porque um sujeito diz uma coisa aqui, outro diz outra coisa ali, e ninguém sabe nada do que se passa. Então, mas sigamos o raciocínio. Admitamos que os 1.200 milhões existem mesmo, vão ser pagos. E o Governo anuncia que dará linhas de crédito para a Administração Regional e Local pagar também as suas dívidas no valor de mais de 1.250 milhões de euros. Isto faz algum sentido para dinamizar a economia? Ouça, isso faz tanto sentido que naquela entrevista que eu dei ao Ricardo Costa aqui há 1 ano e meio ou 2 anos, a primeira medida que eu sugeri era o Estado pagar o que deve. Pronto, então, quer dizer, vimos com 2 anos de atraso em relação à minha opinião. Certo. Portanto, isso não é nada de especial, era aquilo que já devia ter sido feito há muito tempo. O Estado não pode ser um carrasco fiscal e depois ser um caloteiro em relação àquilo que deve. Nesta parte também está de acordo. Pode não saber exatamente a extensão dessas dívidas. Depois não é só isso. E é preciso que isso seja pago. Sim, porque tem dúvidas que possa ser, é isso? Ou seja, eu tenho dúvidas sobre tudo, porque nós vivemos da notícia, nós não vivemos da realidade. Em Portugal não se vive da realidade, vive-se de anúncios, de espetáculos montados não sei por quem, por toda a parte onde se vai, há lá um cartaz atrás do Primeiro-Ministro a dizer multiplicação de anúncios de novas oportunidades. São de outros programas não, que já foram anunciados. Não acredito em nada. E os portugueses em geral também não acreditam. Têm razões para isso? Não, eu suponho que têm, porque há muitas coisas que foram anunciadas e não são feitas. Nós jornalistas também temos muitas dúvidas, mas bem. Vamos seguir o raciocínio. E depois, entretanto, aparecem 3.200 ou 3.300 milhões de euros para apoios a empresas. Havia uma linha Invest 1, depois a Invest 2, que fazia 1.000 e tal milhões de euros. Isto no total... Quanto é que é? Não, Para somar ao que já falámos, ainda há mais 3.300 ou 3.400 milhões de euros de apoios a empresas... Sim, mas aí estão os 900 dos automóveis? Sim. Estão aí? Tentando sistematizar, 400 milhões de euros para micro e pequenas e médias empresas, 500 milhões para turismo, 500 milhões para exportadoras, 200 milhões para o setor automóvel, a que depois há outras linhas de crédito, enfim, tudo isto soma quase 3.500 milhões de euros. Este conjunto faz 6.200 milhões de euros. Pergunto-lhe, faz sentido ou é perigosíssimo no momento histórico em que estamos? Ouça, em abstrato, keynesianamente, agora descobriram Keynes aqui. Gostava de ouvir falar sobre isso. Há uns pânicos que descobriram Keynes agora. O Keynes, se fosse vivo e viesse cá a Portugal emitir uma opinião, ele não concordava com nada disto. Quer dizer, agora põe a assinatura do Keynes em tudo que é tontice. Sim. O Keynes doutrinou e deu conselhos políticos para um país que não é Portugal.
economia fechada, moeda própria, controle da política monetária, da política alfandegária, da política cambial, controle dos capitais. Nada disto existe em Portugal. Por conseguinte, aplicar o keynesianismo assim a papel químico em Portugal, o que significa é que nós queremos gastar dinheiro para animar a economia. Gastar dinheiro para haver mais consumo e mais investimento. No fundo, para a procura interna subir. Só que numa economia aberta, como aquela em que nós estamos, gasta-se o dinheiro e ele vai lá para fora. Porque depois nós não temos uma oferta que responda. Quem fornece os equipamentos são as indústrias alemãs. A mão de obra que compra ali, depois vai ao Corte Inglês ou uma coisa qualquer comprar coisas espanholas e coisas francesas. Nós somos dependentes em agroalimentares, em combustíveis, em máquinas e equipamentos, automóveis, etc. E, portanto, esta ideia de que se põe o dinheiro a circular e isto faz enriquecer o país é uma patetice, porque uma grande parte desse dinheiro sai logo a seguir, meses depois. Isto é um gráfico que os espectadores provavelmente não podem... Peço vir para mim, mas vir para si e para a Câmara apanhar. Para mim? Sim, ponha aí em baixo e é? para si. Exatamente. Isto esta vermelha é uma linha da procura. Isto mostra que quando a procura sobe muito, o comércio com o exterior tem um efeito negativo. Quer dizer, sempre que a procura sobe muito, este pico ali do vermelho corresponde a este pico negativo do verde. Este pico de baixa da procura interna corresponde à subida das relações com o exterior. Quer dizer, o dinheiro que nós gastamos cá fora em consumo e investimento, em grande parte sai logo para o exterior. E, portanto, ideia... a solução está em consumir muito menos. Tão simples quanto isso. Não é consumir menos. A solução de fundo está em criar condições para que nós tenhamos uma oferta que responda à procura. Quer dizer, que façamos mais coisas competitivamente que os portugueses possam comprar. É que nós não fazemos aquilo que os portugueses querem comprar. Porque é o seguinte, é uma técnica aí dos políticos, é dizer, desse dinheiro aumente os salários, as pensões e não sei o quê. Mas isso não vai animar a economia portuguesa. Isso, na quinzena seguinte, sai para pagar ao exterior. É tudo relativo. Pensemos no caso tão simples como os sapatos. Se eles forem de grande design e de grande qualidade e forem vendidos a 250 euros, um português médio não os pode comprar. E são bem fabricados e bem vendidos assim à França e à Inglaterra. Isso era o que deveríamos ter em grande quantidade, era vender sapatos. Claro. Mas nós não estamos a falar de vender sapatos. Nós estamos a falar de pedir dinheiro emprestado lá fora, pô-lo a circular, o pessoal come e bebe e depois ele sai logo a seguir. Percebe? E, portanto, o keynesianismo aqui é uma coisa verdadeiramente deslocada. Só quem não faça ideia nenhuma de quem foi o Keynes. Nós, para termos um keynesianismo, poderia ser na Europa toda. Com uma moeda única, um sistema alfandegário único, mas era preciso que fosse uma Europa federal. Levando o seu raciocínio ao extremo, teria que haver uma união política a sério. Tinha que haver um Estado federal, com um grande orçamento federal. Bom, ninguém quer isso, porque os alemães tinham que pagar muito dinheiro e eles não estão para pagar dinheiro para a gente gastar aqui. E, por conseguinte, os grandes países não querem uma coisa dessas. Mas era a única hipótese de um keynesianismo. Portanto, falar do keynesianismo aqui, ou no Alentejo, é a mesma coisa. É um disparate. Bom, mas isso não leva necessariamente a que não se faça nada. Que se faça alguma coisa que rentabilize. Quer dizer, se nós tivermos uma barragem que evita que compremos petróleo, passamos a gastar a água de dentro. Isso é bom. Agora, fazer autoestrada para Bragança é um disparate. Nós não temos dinheiro para luxos dessa natureza. Isto são políticas de novos ricos. Que é aquilo que nós gostamos de fazer, é armar em novos ricos. Gostava que agora entrássemos mais em pormenor nesta gigantesca dívida externa, 146 mil milhões de euros, que é a dívida externa líquida, segundo o Banco de Portugal. Os Estados Unidos têm uma dívida externa que é de 100 bilhões, e digo na expressão portuguesa, milhões de milhões de dólares. Lá vem o meu amigo com o exterior. Deixa os Estados Unidos. Sim. Deixe. Mas venho com o exterior para podermos perceber a dimensão em que estamos todos. Ouça, nós não somos coisa nenhuma. Nós somos uma pequenina ponta. Então falamos da dívida portuguesa. Da dívida portuguesa. Líquida 146 mil milhões. A dívida externa portuguesa cresceu na última década. Praticamente desde que nós entramos para o euro, com a moeda única, a facilidade da circulação do dinheiro acentuou-se. Portanto, isto é um mal que nós, criamos por causa da facilidade da circulação, da obtenção de financiamentos. E agora já não sabemos viver de outra maneira. Não, tarde ou cedo vamos ter que viver de outra maneira. O pior é o que vai acontecer no dia em que tivermos que viver de outra maneira. Porque se nós estamos a endividar-nos ao ritmo, o endividamento líquido de 2 milhões por hora,
que são 48 por dia, que foram 53 mil milhões em 3 anos, bom, isto não tem saída, porque a isto corresponde juros. Juros que são tanto mais pesados quanto mais nós devemos. Vou fazer um raciocínio, se calhar simplista, que é, há males que vêm por bem, se calhar o bloqueio da circulação de dinheiro entre bancos vem amenizar um bocado esse crescimento exponencial, mas depois aparecem os governos a dizer, não, tem que se redinamizar e tem que se emprestar às pessoas que têm que gastar, agrava-se a equação. Ou seja, se estas coisas não tivessem grandes dificuldades a toda a volta, qualquer pessoa as resolvia. Claro. É por isso é que há uns governos. É para resolver. Simplesmente há coisas que são um cerco na situação. Para um Estado que tem tido um déficit grande, tem uma carga fiscal excessiva. Olha, um número que não sei se eu sou capaz de me expressar em termos dos telespectadores perceberem, que é um número impressionante. O nosso produto cresceu desde 2004, vai crescer entre 2004 e 2009, vai crescer 30 mil milhões de euros. 30 mil. A nossa despesa cresceu 17 mil milhões. Quer dizer, dos 30 que a sociedade criou em riqueza acrescida, o Estado foi buscar mais 17 mil milhões para gastar. Quer dizer, 60% do aumento da receita, quer dizer, do produto português, foi absorvido pela despesa do Estado. 60%, quer dizer, todo o resto da sociedade ficou com 40% do aumento da riqueza. Bem, isto não é sustentável. Os impostos cresceram 54%. Quer dizer, por 100 da riqueza aumentada, os impostos foram buscar 54. 54. Portanto, isto não tem solução tal como está. E estamos a falar de uma conjuntura em que não se pode baixar impostos, porque senão então claro. É que o Orçamento de Estado deixa de existir não, é que como baixar os impostos, com alguma validade. Não, o endividamento externo ainda galopa mais depressa, porque o déficit do Estado vai ser em parte coberto com o endividamento externo. O Orçamento de Estado, a propósito, tem um documento que prevê um crescimento de 0,6% no ano que vem, 0,8% este ano, prevê um desemprego de 7,6% e previa um déficit de 2,2%. Portanto, tudo isto já não serve, na sua opinião. Eu não ligo importância nenhuma a isso. Isso é para informação. Não liga importância a um documento aprovado na Assembleia da República, no órgão de soberania? Não me falo da Assembleia. Isso é uma provocação. Não, porque não quero falar. Deixe-me, poupe-me esse espetáculo. Não, isso não quer dizer nada, porque no orçamento não está tudo. A gente nunca sabe o que é que o Estado deve, nem quando é que o Estado vai pagar. Este governo que chegou ao poder para não aumentar impostos, 15 dias depois galopou os impostos, quer dizer, nada é para levar a sério, percebe? Isto é bom para a classe política e para a classe informativa. É o alimento do povo. Mas tem que haver um mecanismo de comparação e de planificação, senão não se consegue fazer nada, digo eu. Ouça, Gomes Ferreira, os nossos problemas não são de imediato. Os nossos problemas imediatos são problemas da crise. Quando a crise passar lá fora, passa cá dentro. Sim. Vamos atamancando. Então, há que dar uns subsídios, umas coisas para as pessoas não virem Uma questão concreta. 50 mil pessoas trabalham no setor automóvel, componentes e fabricação automóvel. Já se tinha percebido que cerca de 12 mil teriam que sair. Agora, há uma crise internacional e há um plano em que o Estado gasta 70 mil milhões de euros para segurar 10 mil postos de trabalho, em que dá formação, mas na prática é subsidiar a continuação... Isso é subsídio de desemprego. Sim, mas é bom que se faça. Pergunto eu. Eu não tenho capacidade para lhe responder, porque a lógica que conduz a essa subsidiação, eu pergunto, e se aparecerem outros setores nas mesmas circunstâncias? Têxtil e outros. É? Têxtil, por exemplo. Calçado, por exemplo. Sim. O que é que o Estado vai fazer? Quer dizer, eu tenho muita dificuldade em ter uma opinião sobre isso. Percebo. E porque nos Estados Unidos se fez isso, a gente aqui vai a correr fazer também. O Dr. Barroso deve aconselhar isso. Mas eu não tenho capacidade para formular nem elogios nem críticas a esse tipo de política, porque isto é a contradição com uma economia de mercado. Não é? Mas por esse ponto de vista, se calhar fechavam essas fábricas já. Eu estou-lhe a dizer que não sei a resposta. Eu pergunto se vier mais adiante, porquê é que não se fez isso nas pescas? Porquê é que não se faz isso na agricultura? Toda essa gente vive com dificuldades. É porque os americanos fizeram, o presidente eleito vai fazer, é porque o Gordon Brown aconselhou, é porque o Barroso aconselhou. Com o risco de se criar iniquidades, partes da sociedade que não se revêem nos apoios. Não são iniquidades, são problemas sem saída. Porque nenhum Estado tem condições para acorrer
à generalidade do setor produtivo da economia. Portanto, percebo, não sei se isto é uma solução, porque se é para uma coisa só e não é preciso em mais nada, tudo bem. Mas se é preciso isso noutros setores, onde é que o Estado vai buscar dinheiro? Portanto, a mim parece-me que isso são tudo coisas que andam no ar dos Estados Unidos para Londres, de Londres para Bruxelas, Bruxelas para Lisboa. E são os governos e as entidades supranacionais que querem mostrar trabalho, é isso? Não penso tão mal, nesse aspecto não penso tão mal. Não sabem que onde fazer, são aqueles que aparecem a fazer mais barulho à porta, provavelmente são os primeiros. Eu pergunto novos setores que precisam de ser ajudados, há dinheiro para ajudar nesses termos? Novos setores que se revelam promissores. Pois, imagino que há uma enorme crise no turismo. O Estado vai lá pôr dinheiro, vai dar dinheiro para a formação dos empregados de mesa e os homens das bebidas e da sala de jogos, vai dar. Se der para uns, dá para outros. Tem que dar para outros. Não tem que dar porque não há. Se houvesse para dar, tudo bem, isso não era coisa angustiante, mas é que não há. Por isso é que eu olho para estas notícias assim espetaculares que vocês dão logo de madrugada. E temos que dar algumas notícias, é a nossa missão. É a vossa Mas diga uma coisa, aquilo que falávamos há bocado, os 146 mil milhões de euros de dívida externa líquida, tem uma realidade... Não, eu acho que não é. Eu acho que isso não é dívida de Portugal. Sim, mas eu ia a esse ponto que eu sei que quero falar, é que tem uma realidade por trás, que em inglês é o Gross External Debt Position, que é muito mais, chega a 400 mil milhões de euros, que tem o que os bancos devem, o que o Estado deve, e que as autoridades monetárias devem. Explique-nos isso. O seu gosto pelo estrangeirismo não é igual ao meu. Eu vou ao Banco de Portugal, modestamente. Eu tenho gosto pelo estrangeirismo porque quero perceber o mundo em que vivo. Não. Garanto-lhe que não uso muitos anglicismos todos os dias. Eu ficaria muito contente se chegasse a perceber Portugal, quanto mais o mundo. Eu sou muito mais modesto. Sim, a sua posição é uma questão de princípio. Eu vou aos papéis que o Dr. Constâncio nos vai dando periodicamente e acredito nisso. Nós temos dois tipos de... Há uma coisa que o banco chama o endividamento líquido no exterior, sim, que são esses 146 em 2007. Sim. Bom, mas temos... Isso significa que há aquilo que devemos e aquilo que nos devem a nós, só que o que nos devem a nós não é da mesma natureza. É a diferença entre aquilo que temos e aquilo que devemos. Mas o senhor explicou-me há bocado, eu gostava que partilhasse isso com os espectadores, o que nos devem a nós não é da mesma natureza. Não, desde logo aquilo que um crédito que eu tenha sobre a Alemanha vence neste momento um juro menor do que aquele que nós pagamos pela dívida que temos. Porquê é que isso acontece? Bom, porque somos menos fiáveis. O spread é mais alto. O spread alemão não é o português. Os spreads são elevados para a Grécia, para Portugal, Espanha e Itália. É gente de quem se desconfia. Portanto, não é igual ao spread alemão. Portanto, se tivermos um crédito sobre a Alemanha, vence X. Um crédito sobre Portugal, vence X mais Y. Portanto, estes números são não é isso. Não é isso. É que é errado, conceptualmente, falar de dívida. Sim. A nossa dívida em 2007 era 444 mil milhões. Composta por dívidas dos bancos, diretamente? Não interessa. É o que o país deve lá fora. Sim. Banco, Estado, pessoal maior e menor. Sim. É o que nós devemos lá fora. 444 mil milhões. Quer dizer, não são os 100% do PIB, são 200 e tal por cento do PIB. São esses 44 mil milhões que vencem juros, que temos que pagar lá fora. Juros que são mais altos do que aquilo que nos pagam pelos créditos que temos, pela razão que lhes pus. Portanto, não são coisas comparáveis. É claro que há amigos meus que dizem, mas não fales desse número, porque isso ainda assusta mais. Não, mas a gente não está aqui para tratar enfim, do estado de ânimo das pessoas, está para dizer o que é. Porque é o seguinte, a nossa dívida eram 444 mil milhões em 2007. Agora já devem ser para aí 500 mil milhões, ou coisa assim no chão. Bom, explicada essa realidade... Eu não sei se percebeu isso, mas essa é que é a dívida externa. Depois temos uns haveres sobre o exterior. Se o país fosse liquidado, quer dizer, se vendesse tudo isto e se pagasse a quem se deve, esse raciocínio fazia sentido. Se essa fosse a análise técnica, dizia-se que essa dívida é 3 vezes ou 2 vezes e meia, pelo menos, superior ao que produzimos no ano. Exatamente. Aquilo que a nossa dívida em relação ao exterior, era 444 mil milhões. Portanto, em linguagem jornalística, estamos a sacar um cheque sobre o futuro nosso e dos nossos filhos. Não todos os dias. Então, daqui a bocadinho já devemos mais 2 milhões. Quem é que vai pagar? Então, vamos... E se este programa fosse maior, eram 4. Mas isso é a contagem do tempo. Os americanos até têm uma contagem lá na Broadway, onde têm os tais 100 bilhões e que está permanentemente a acrescentar. Bom... Explique-nos, por favor, aquilo que é preciso fazer aqui em 3 anos e pouco de legislatura não se fez, nomeadamente em tribunais, em educação
Ouça, em justiça, em educação, em saúde. Isso é uma cantilena de que já estou cansado, porque nada se faz. A educação agora é um campo de batalha de natureza mais ou menos politiqueira. O Governo está a ver para que lado é que caem as famílias. Se as famílias caírem contra os professores, o Governo fala grosso. Se as famílias começarem a rosnar contra o Governo baixa a bola. E os professores a mesma coisa. Aquilo varia o tom de acordo com a população, com aquilo que eles pensam que é a população. Portanto, isso é um assunto que só é... Um primeiro-ministro que diz aos deputados do seu próprio partido que não devemos comprar a paz social, eu acho que é um gesto, uma expressão corajosa de alguém determinado, digo eu. Ouça, isso era preciso que eu levasse a sério alguma coisa que ele diz. Eu não ouço essas tiradas, não me interessa. Isso não é política, não é coisa nenhuma. O problema da educação é que nós temos escolas onde não se aprende. As crianças entram e saem quase na mesma. Há dias, num programa da concorrência da RTP, apareceu uma professora que foi a única que falou do problema a sério, a doutora Isabel Fevereiro, que disse o seguinte: bom, eu vou dizer-lhes o que é um professor. Um professor é uma pessoa que está à frente de um aluno que não sabe ler nem escrever, que tem ao lado dele um que sabe escrever o nome e pouco mais, e atrás um que sabe escrever e ler. Bom, isto é a representação que há nas escolas, em nome da chamada escola inclusiva. Escola inclusiva traduz-se em colocar lá o pessoal e fechar o portão. E depois chega às 5 da tarde, vem tudo para o olho da rua. Como os alunos não têm que fazer exames, eles não têm que estudar. Como os alunos não têm que estudar, nem têm que fazer exames, estar a exigir professores de grande cotação é uma tolice, não é? Porque se os professores de Portugal fossem todos catedráticos, ensinavam rigorosamente o mesmo àqueles alunos. A mesma coisa. Se calhar menos, porque não tinham menos paciência para aturar aquela tropa. Portanto, isto está tudo deslocado. A discussão sobre... Eu sou pela avaliação. Eu sou pelas aulas de substituição, mas é um de matemática ir ensinar matemática em vez do outro. É um de francês ir ensinar francês em vez do outro. Eu sou pelo inglês, não sei se aquilo é para levar a sério. Sou anti-Magalhães. Acho que isso que é uma fantochada. Bom, portanto, os problemas da educação, que são os programas, os exames, os professores depois, a disciplina, nada disso se trata. Não é o estatuto do professor, não é o estatuto do aluno, não é coisa, não é a avaliação. Por algum lado tem que se começar. Não, mas é que isto não é começar por lado nenhum. Ouça, eu já disse à ministra pessoalmente uma vez, a senhora tem uma agenda errada. Porquê? Porque sem pôr disciplina na escola não lhe interessam os professores. A senhora quer grandes professores, eu também. Agora, para quê? Chegam lá, os meninos fazem o que lhes dá na cabeça. Insultam, batem, partem a carteira, não acontece coisa nenhuma. Vale a pena ter lá o grande professor, que ele não está para aturar aquilo. Portanto, tem que haver uma agenda para a educação. Há amigos meus que dizem, não, isso é dar autonomia às escolas. Bom, eu sou contra essa autonomia, porque isso é descentralizar a bandalheira. É preciso que o Estado defina programas, exames, a frequência dos exames, 3 em 3 anos, mas exames feitos no exterior, não é feitos pelo Ministério da Educação para depois haver boas notas, e depois é que se vai exigir aos professores. No exterior como? Entidades independentes? Sim, a Sociedade Portuguesa de Matemática, por exemplo, o Nuno Crato e os colaboradores dele, fazerem os exames de matemática, porque eu não levo a sério estes exames que o Ministério da Educação faz. E como não levo os de matemática, não levo os de português, não levo os de química, nem de coisa nenhuma. E acha que esse sistema devia ser implementado num ano em que tombassem 70% dos alunos ou 80%? Era uma clarificação e a partir daí refundava-se tudo. Era isso? A sociedade tem a obrigação de dar ensino a quem quer trabalhar e estudar. E dar desde a primeira classe até ao doutoramento. Quem tem capacidade e quer, o Estado, a sociedade tem que lhes dar condições. Isto é o grande princípio. E tentar que vão tão longe quanto possível. Aqueles que não querem ir longe têm que se arranjar umas saídas. Eletricista, carpinteiro, técnico de eletricidade. Que ganham mais que muitos licenciados. Mas é que é legítimo que eu não queira ser doutor. Eu tenho que saber alguma coisa, não é sair lá um idiota, um analfabeto, como sai. Todo o ensino está canalizado para a doutorice. E como há uns que não querem ser doutores e não têm mais coisa... Já foi mais assim, agora já há mais ensino técnico. Não, então, e este governo apostou bastante. Eu não sei onde é que há o ensino técnico. Eu gostava de saber onde é que há. Mas o problema não é haver um ensinozinho técnico, é criar uma estrutura de ensino técnico como existiu, que o 25 de Abril eliminou. Foi um dos maiores disparates do 25 de Abril.
Foi eliminar uma coisa que funcionava, em nome da doutorice. Todos haviam de ser doutores. Por isso agora há desempregados aí aos pontapés. Na Grécia, uma das razões destes desacatos é a quantidade de licenciados que não têm nada que fazer. E que aqui um dia vai surgir. Portanto, isto está tudo errado. A educação não é discutir se são as câmaras municipais, quem é que contrata os professores, é programas, exames, sítio, quem é que faz os exames, quem é que faz os programas não devem ser feitos lá no Ministério da Educação, deve-se convidar intelectuais, artistas, matemáticos, bibliófilos, quer dizer, gente de cultura e de saber. Porque aquilo que existe é uma miséria, os manuais são outra miséria, o ensino é uma miséria, a justiça é outra miséria. Um dia percebi que havia citações de novelas nas televisões a servir de base para textos de exames, assustei-me de facto. Há dias circulava na internet uma notícia segundo a qual um atleta olímpico ou não sei quê andou numa nova oportunidade, uns meses, e fez o 12º ano e agora vai seguir medicina. Quer dizer, o homem andava aí distraído. Disseram, meta-se nas novas oportunidades. O homem meteu-se lá. E agora entra na medicina. Mas não está contra as novas oportunidades? Bom, ele quando acabar, eu já não devo cá andar, felizmente, mas quem vai apanhar esse atleta olímpico com este tipo de preparação, quer dizer, isto é tudo uma trafolhice de A a Z. A justiça é outra coisa que não funciona. Mas diga uma coisa, ainda eu hoje tenho que observar... Não, deixe-me só dizer duas coisinhas vividas por mim na justiça. Sim, fiz um requerimento ao juiz e o juiz deferiu o requerimento. Um requerimento é uma coisa simples. Eu fui notificado 6 meses depois. 6 meses. Bom, porque não havia pessoal para fazer a notificação. Hoje foi notificado de uma sentença de um imposto de 1992, 16 anos, que eu impugnei em 99, há 10 anos. E este processo não foram ouvidas testemunhas, não se fez prova nenhuma, quer dizer, está há 10 anos para obter uma sentença. A justiça é outra miséria. A corrupção, bom, nem vale a pena falar disso. Mas deixe-me observar o seguinte. Sem se pôr tudo isto em ordem, do mau funcionamento da justiça nenhuma. e do mal-estar da justiça e dizer-se que a justiça não funciona e que nada funciona. Ouça, não é isso. Não é os braços caídos. Deixe-me concluir o meu raciocínio. Aproveita a muita gente que ou são arguidos ou que estão em vistas disso e que têm interesse em que se diga que é assim, para que o sistema garantístico funcione de maneira a que nunca sejam julgados. E eu tenho assistido a isso em casos de alguma dimensão pública. Bom, eu acho que essa ponto de partida... E eu, por mim, estou convencido, não se faz nada contra isso porque a classe política tem medo de ser apanhada na rede da justiça. Claro, então isso já é outra explicação. Não, é uma desconfiança que eu tenho. E quanto mais complicado aquilo for... Hoje eu ouvi dizer do caso Casa Pia ontem que aquilo pode ser anulado. Bom, anulado para quê? Com certeza para prescrever tudo. Um processo de 4 anos, imagino que aquilo é anulado no Tribunal Supremo. Qual acha que vai ser a reação dos portugueses se isso acontecer? Nenhuma. Porque? Nenhuma, já estão anestesiados? Não é isso. É porque... linguagem simples. Ouça, eu tenho medo. Os portugueses estão a acumular uma irritação. Por exemplo, estamos a empobrecer. As desigualdades são cada vez mais acentuadas. Os salteadores que andam por aí são cada vez mais. Não acontece nada ao grande criminoso. Nada. O meu amigo não conhece ninguém importante na sociedade portuguesa que tenha sido penalizado. Temos agora um banqueiro detido e houve um presidente do Instituto Público de Desporto aqui há uns anos e poucos mais, são poucos casos. O que é que o homem fez? Descuidou-se ali com os euros. Não? Se ele tivesse roubado uns milhões... Não digo que fosse ele, mas houve ali um desvio de milhões. O português, a nós pode-nos acontecer coisa parecida com a Grécia, por exemplo. Embora me pareça que sejamos mais mansos que os gregos, um dia pode haver uma faísca que derruba o Marquês de Pombal, uma coisa qualquer no género, e ninguém sabe o que é que pode acontecer. Agora, coisa boa não pode acontecer. É uma sociedade... Estamos a acumular tensões. Estamos a acumular tensões muito perigosas. É uma sociedade a caminho da pobreza, das desigualdades mais acentuadas, e todo o povo com a consciência ou a convicção, não sei se é uma convicção inteiramente certa ou não, de que vive numa sociedade profundamente exploradora e desonesta. Não é a sociedade toda, são algumas pequenas pedras da sociedade, mas é a noção que se tem. Como mudar isso? Mudar o sistema político? Não é possível mudar, porque para isso era preciso que os partidos fossem outra coisa. E eles não são capazes de mudar nada. Portanto, nós estamos a caminhar sem rei nem rosto. Está-lhes na sua natureza Isto não é uma mudar. espécie de um barco sem leme. Estamos a andar. Mas isso significa que as vozes, como por exemplo de militares na reserva que se fazem sentir,
também contribuem para acumular estas tensões, com razão ou sem ela? Poderão ter razão? As vozes dos militares, a mim, digamos, não me impressionam no sentido de que o problema dos militares é um problema de falta de dinheiro, em boa parte, e da tendência que há por parte dos governos. A história mostra que esses descontentamentos depois começam a capitalizar outros para Por isso é que eu crescer. digo, não sei se é uma trovoada, se é um sargento que toma conta disto, não faço ideia nenhuma, que isto faz-me lembrar muito o estado de espírito de 73. Em 73 eu lembro, conversava com os amigos, e a gente dizia, mas isto não pode continuar assim. Um dia telefonaram às 5 da manhã a dizer, olha, tomaram aí o Rádio Clube. Isso não vai acontecer, felizmente. Mas não comparemos os períodos históricos, nem os estilos de governação, nem os direitos garantidos pela lei fundamental, nem nada disso. Numa sociedade onde outros empobrecem sem justificação e outros se tornam multimilionários sem justificação, há coisas que estão muito mal. Que a corrupção é cada vez maior e não há mão Pode nem ser corrupção, é outro tipo de criminalidade, mas tudo se relaciona com sacar dinheiro de qualquer sítio. Percebe? E, portanto, esta interpenetração do político com o económico, as empresas que vão buscar os políticos que vão buscar as empresas. Isso não devia acontecer, ou poderia acontecer com regras muito claras? Não, isto não é um problema de regras, é um problema das pessoas. Este é um problema das pessoas. Porquê que se vai buscar políticos para as empresas? Está a pensar em nomes em concreto? Não interessa, até porque os nomes são irrelevantes. Às vezes até somos amigos das pessoas em causa. É o sistema. É a deseducação que a gente tem para a vida política. Um político é um político. E um empresário é um empresário. E não deve haver confusões entre uma coisa e outra. Eu mesmo quando fazia política, eu só fui administrador uma vez de um banco nomeado pelo governo do Coronel Vasco Gonçalves. Porque eu nunca quis ser administrador de coisa nenhuma. Cada um no seu sítio, percebe? Esta coisa de ser político, ministro, depois sai-se, vai-se para ali, tira-se da colar, volta-se para ministro. Isto é tudo uma sujeira que não dá saúde nenhuma à sociedade portuguesa. Pode o Presidente da República fazer alguma coisa? Não pode, o Presidente da República não tem poderes nenhuns. Não tem poderes. Isto radica tudo nos... Não tem alguns, se calhar, ainda lhes querem tirar? Não tem. Será isso? Não tem nenhuns, não tem. O máximo poder que ele teria, e eu se calhar no caso dele usaria, era fazer uma mensagem à Assembleia, enfim, a dizer o estado deste país, não é? Que a Assembleia ainda não percebeu. Se o fizesse, teria algum impacto? Não sei se teria, mas isso era se eu fosse Presidente, que não sou, felizmente. Porque eu acho que é preciso que alguém diga ao país o caminho que este país está a levar. Um país que empobrece, que se torna cada vez mais desigual, em que as desigualdades não têm fundamento. A maior parte delas são desigualdades ilegítimas, para não dizer mais. É um caldo de cultura que pode acabar muito mal. Pode acabar muito mal. E eu sei mesmo que acabe. Eu, uma última vez que cá estive consigo, e creio que lhe disse uma coisa, eu nunca sei o que disse. Mas dessa lembro que foi uma última. Se calhar o que eu vou dizer agora é a última também. Mas diga. Não, digo-lhe, perguntou-me o que é que eu pensava que ia acontecer a este país. O meu amigo pergunta sempre assim, para rematar uma coisa dessa. Eu disse fazê-lo, sim. O meu amigo quer ouvir. E eu disse, olha, até há cerca de um ano eu pensava que íamos ficar irremediavelmente mais pobres. Mas aqui quentinhos, pacíficos, amiguinhos, a passar a mão uns pelos outros e tal. Mas hoje, dizia-lhe eu nessa tal vez, eu começo a pensar que vamos empobrecer, mas com barulho. Com alguma violência até. Bom, hoje digo, eu acho que a gente vai empobrecer, provavelmente com muito barulho. Acrescento só muito. Dessa vez para a próxima. Interprete jornalisticamente com alguma violência nas ruas. Os telespectadores que pensem o que querem. Certo. Eu achava que não havia barulho, depois achava que ia haver barulho. Estamos todos a falar de um e agora acho que vai haver muito barulho. E estamos todos a falar de um momento político em que o partido no poder poderá renovar a sua maioria absoluta ou ficar muito próximo. É uma desgraça para o partido e para o país. Uma desgraça para o partido e para o país. Porque o engenheiro Sócrates pensa que pode alguma coisa. E ele não percebe que a sociedade está a desgastar, está a esfarelar a sociedade. E ele não vai ter... Não será culpa dele, é uma questão... Não é isso. Eu estou a dizer é do ponto de vista da eficiência da governação. Quer dizer, quem vier na próxima legislatura vai encontrar um país pior. Porque esta legislatura não consertou nada. Aquilo que parecia estar consertado, que são as contas públicas. Pelo menos não teve a instabilidade política que teve a anterior, não é? Pelo menos isso. Está bem, mas a anterior houve um que fugiu.
o engenheiro Guterres, houve outro que arranjou um emprego melhor, o Dr. Barroso, depois veio um outro que foi corrido pelo Presidente da República, Santana Lopes. Agora este também era melhor que fosse pior. Enfim, é melhor. Isto está mais sossegadinho. Mas a próxima legislatura não vai ter um ambiente económico e social mais favorável do que este. Porque vamos pagar as dívidas que estão a ser feitas, continuam a ser feitas, como vimos. Com 2 milhões à hora, meu caro, isto não há maneira... Então agora, desta vez, pergunto-lhe de outra maneira. Como é que isso vai parar? Porque tem que parar, se não for de dentro, é por imposição externa. Você sabe que eu sou amigo de um homem ter que pagar... eu considero que é um dos grandes portugueses do nosso século, que é o Dr. Silva Lopes. Ele, em 2004, escreveu um livro... Temos um minuto até ao fim do programa. Ele escreveu, por favor. Vocês, quando dizem minuto, é mesmo para correr com gente. Eu cumpro. Para correr, eu ficava aqui 2 horas. Ele escreveu... Vocês nunca arranjam um programa desses para a gente estar à vontade? Próxima vez arranjamos. Então arranjo qualquer coisa. Mas ele escreveu um livro em que dizia, no final do século, quer dizer, do século passado, 90, nós endividámos a um ritmo que, se continuar assim, vai-nos faltar quem nos empreste dinheiro. Sim. E, nesse caso, o desenvolvimento da economia portuguesa encontrará nuvens negras, dizia o Dr. Silva Lopes. Como sabem, é um relativo otimista, é mais otimista que eu. Eu hoje não disse nada sobre o seu otimismo ou pessimismo. Depois de 2000... Estive aqui a conter. Depois de 2000, nós endividámos a um ritmo muito mais acelerado. Cada vez mais acelerado. A OCDE, e tenho que citar o exemplo americano, a OCDE disse precisamente hoje que é perigosíssimo o que está a acontecer com os Estados Unidos, porque sim senhor, há estes planos todos para investir muito, mas isto, a médio prazo, está a caminhar para uma situação em que o país tem que pagar tudo e não vai ter dinheiro. Os países ocidentais estão em decadência, é óbvio. O poder e a riqueza estão a passar para o leste, para a Arábia, para essa zona e para o Oriente. Sim. Portanto, todos os dias a gente manda para lá dinheiro e fica a dever. Portanto, eles um dia vão tomando conta disto. Portanto, essa decadência é inexorável. Mas eu não olho para isso. Eu gostaria era que nós cuidássemos da nossa casinha, mas o meu amigo puxa sempre para o estrangeirismo. Não puxo nada, temos que saber o mundo em que nos situamos. Deixa a América. A América agora tem um presidente Resolvamos capaz. os nossos problemas, não é? Saibamos resolver. Bom, deixe os papagaios da política externa... Ficaram de facto mais 40 minutos de conversa por fazer. Fica para uma próxima Vocês não arranjam um debate entre um otimista e um pessimista para a gente esgrimir arranjaremos aqui? Também. Então veja se arranjam. Dr. Henrique Medina Carreira, muito obrigado. Não, eu que agradeço. Obrigado. E foi a entrevista com o Dr. Henrique Medina Carreira, ex-ministro das Finanças. Foi mais um Negócios da Semana. Pode sempre rever as edições deste e dos programas anteriores em noticias.sic.pt. Envie também as suas sugestões e comentários para negóciosdasemana@sic.pt. Boa semana, até quarta-feira.